só nele há poder para que o mundo creia em Deus. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que nos faz continuar. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Diz: já não separa mais a luz que outrora agora brilha, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença. Olá, família, sejam bem-vindos a este tempo de adoração ao nosso Deus e queremos chamar você para ficar atento aos nossos avisos e também à nossa agenda. Você sabe o que é Barbaracá? Barbaracá é uma cerimônia cristã de origem judaica que demarca a transição da infância para a adolescência. Um tempo onde os pais abençoam, direcionam e enviam os seus filhos para esse novo tempo. Você que tem um filho de 12 anos ou mais e tem interesse de participar desse tempo abençoador, basta dar o seu nome na secretaria da igreja ou no balcão de informações após o culto. E você que deseja aprofundar o seu conhecimento sobre a palavra de Deus, saiba que chegaram novos livros e novas bíblias na nossa livraria. Temos livros sobre jejum, sobre oração, sobre ansiedade e sobre temas diversos. Também temos novas bíblias de letra gigante. E uma indicação de um livro é O Discípulo Radical. Se você almeja adentrar em águas mais profundas e viver um evangelho radical na presença do Senhor, então eu recomendo a leitura. Olá, mulheres, graça e paz. Passando aqui mais uma vez para lembrá-las do nosso culto de mulheres que vai acontecer no dia 18 de junho, às 20 horas. Em nome da Rede Mulher, nós queremos convidar você a desfrutar deste tempo conosco. Dia 18, às 20 horas, esperamos você. Estamos muito felizes de anunciar o nosso mais novo projeto,
o nosso Coral Kids Geração de Adoradores. E esse projeto é voltado para as crianças de 7 a 11 anos. Se o seu filho tem interesse de participar, então basta inscrevê-lo na secretaria da igreja ou no balcão de informações após o culto. Homens, o assunto agora é com vocês. Dia 25 agora deste mês, teremos o nosso Papo de Homem. Você é nosso convidado especial. Claro, não venha só. Convide o seu amigo, ligue para ele, mande um WhatsApp. Venha à nossa reunião mensal. Você será muito bem-vindo logo com adoração, a nossa palavra e logo depois a nossa tradicional confraternização. Vem com a gente. Fala, adolescentes! Trazendo aviso para vocês aqui que dia 24/6 teremos a nossa Last Night com o tema de Red Flags. E você não pode ficar de fora. Chame seu amigo e vem pra Leste. Fala, galera! Passando aqui para deixar um convite para vocês, jovem com mais de 18 anos. No sábado, dia 27, teremos o nosso encontro, o DIP, com o tema Essência. E teremos alguns convidados especiais ali da IPI de 1º de maio, a IPI Céu na Terra. Tenho certeza de que você sairá daqui edificado. Não se esqueça, dia 27, às 8 horas, aqui na IPI. Nós queremos anunciar que estamos com um novo projeto de revitalização na área elétrica da igreja. E você que deseja contribuir com essa ação, nós teremos uma promoção de feijoada. Você que deseja contribuir e ainda por cima experimentar o melhor da terra, basta passar no balcão de informações após o culto ou na secretaria da igreja durante a semana. Espero que você tenha ficado atento, tenha conseguido captar os horários e os dias, porque esses foram os nossos avisos. Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém. Estamos aqui para adorar o nosso Deus, é verdade? Se isso está em seu coração, se coloque de pé, pois aqui é apenas o começo, pois louvaremos e engrandeceremos o nome do Senhor por toda a eternidade, amém? Vamos juntos louvar ao Senhor Jesus. Adorei de todo o seu coração. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Amém? Podemos cantar e exaltar o nome do Senhor, porque somos mais que vitoriosos por aquele que nos amou e se entregou por nós. Você crê nisso? Nessa noite nós vamos seguir adorando ao Senhor, celebrando o nome dEle, com gratidão e por tudo que Ele tem feito, está fazendo e ainda vai fazer. Fé é a certeza daquilo que ainda não aconteceu, não é assim que a palavra diz? Convicção de coisas que ainda você não viu, mas sabendo que Deus está trabalhando, Deus está fazendo tudo. Amém, queridos? Nós vamos continuar celebrando e também com o nosso louvor financeiro nesse momento. Eu quero convidar você que veio preparado, sentindo no seu coração de contribuir para a obra do Senhor através dos seus dízimos, das suas ofertas missionárias. Você pode fazer isso através dos envelopes sendo depositados aqui nas urnas, ou então através do seu aplicativo com QR Code na tela, ou lá atrás também com outra opção. Fique à vontade, mas saiba que tudo é do Senhor e tudo é para... Amém, queridos? Oremos ao Senhor, feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer. Gratidão, Senhor, é a nossa palavra sobre tudo o que o Senhor tem feito, a saber, Deus, da salvação em Cristo Jesus. Como não te adorar, Senhor, e nos rendermos em adoração ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor cuida da nossa eternidade, o Senhor cuida da nossa história aqui, o Senhor cuida de nós. Obrigado, Deus, por se revelar amoroso, por se revelar, Deus, como Pai, por se revelar, Senhor, como quem tem um futuro certo para os seus filhos, para o seu povo, para a sua igreja. Obrigado, Senhor. Nessa noite, Pai, nós queremos render tudo a Ti, Te louvar e Te exaltar, não só com os nossos lábios, com nossas palmas, mas também, Senhor Deus, com o nosso louvor financeiro. Pai, que a Tua graça continue superabundante, ó Deus amado, transbordando sobre cada vida aqui, sobre cada família, ó Deus amado, escancarando mesmo as janelas dos céus, as portas dos céus, que as bênçãos do Senhor sejam transbordantes, Senhor, sobre nossas casas, sobre nossas famílias, sobre esta cidade tão abençoada, Senhor. No nome de Jesus, declaramos que tudo é Teu, tudo é para o Teu louvor. Ao Teu nome seja a glória, ao Teu nome seja a honra, nessa noite, todo o tempo, em todas as circunstâncias, até a eternidade, em nome de Jesus. E quem crê diz, amém, queridos. Vamos continuar celebrando com alegria no nome do Senhor Jesus. Nas palmas. Tchau. Minha vergonha me sepultou. Eu buscava um Salvador, mas Teu perdão me libertou. O monte estava em meu interior, me escondia de Ti, Senhor, mas Teu perdão me libertou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, Teu sangue me resgatou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, Teu sangue me resgatou. Por Tua graça eu salvo sou. Teu grande amor me
resgatados pelo sangue do Senhor Jesus. Hoje estamos aqui louvando ao Senhor. Do meu pecado me resgataste, em tua glória cadeias se rompem. Sozinho estava e sem controle, agora sou um cidadão do céu. Ele estava, me resgataste, em tua glória cadeias se rompem. Sozinho estava e sem consolo, agora eu sou um cidadão do céu. Ferido estava e me curaste, teu amor é o ar que eu respiro. Tenho futuro e agora vejo o que tu me chamaste. Eu voltei a viver, glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tu me chamaste, eu voltei a viver, glorioso dia, teu sangue me resgatou. Aleluia, glória a Deus. Fomos resgatados e hoje somos livres, temos livre acesso ao Pai. Por isso, clame por Ele, para que Ele venha, abra seu coração diante do Senhor. Feche seus olhos e comece a clamar para que Ele venha tocar em você. Talvez tenha alguma área da sua vida que você precisa que o Senhor venha intervir, que Ele venha limpar. Este é o momento, se coloque diante do Senhor. Ele quer ouvir a tua voz dizendo: eis-me aqui. Senhor, te damos liberdade aqui nesta noite, ó Pai, para tocar em nossas vidas, ó Pai. Abrimos o nosso coração para dizer, ó Pai, temos o prazer em sentir a sua presença, ó Pai. Queremos, ó Pai, mais de Ti, ó Deus. Venha moldar o nosso coração, o nosso caráter, ó Pai, o nosso pensar, ó Pai. Queremos ser cada dia mais parecidos contigo, ó Deus. Por isso venha tocar, venha nos preencher, ó Pai. Venha nos diminuir, ó Deus, a cada dia mais de nós mesmos, ó Pai, para que o Senhor venha crescer em nós, ó Pai. E através de Ti, ó Pai, podemos, ó Pai, transformar e ser transformado, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Venha sobre nós com o Teu Espírito Santo, ó Deus. Toque em nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, clamamos por Ti mais uma vez, ó Deus. Venha sobre nossas vidas, Senhor Jesus. Amém. Como eu amo os momentos que eu passo contigo, onde encontro a paz que a tua palavra me traz. Para Ti estou atento, permaneço ouvindo, aqui quero estar. Deus, meu coração quer mais de Ti, faz algo novo em mim. Eu me entrego a Ti,
desejo é te conhecer. Jesus, abra a ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. És o fogo do dia e da noite a brisa, o sopro em você, o que me faz viver. Não há dúvida alguma do amor que revelas, a mais doce afeição. Meu Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim. Eu me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer. Jesus, abra a ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Senhor, é o teu toque, por isso venha sobre nós. Eu abro o coração hoje aqui. Toque-me com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Cara, isso mais uma vez. Eu abro o coração a ti. Sim, abrimos, Senhor. Eu abro o coração hoje aqui. Toque-me com teu poder. Faz em nós, Senhor. Faz em mim, Senhor, o teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque-me com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer.
Adoramos o Teu nome, Senhor. Bendizemos a Ti. Amamos Tua presença. Reverenciamos Tua presença. Tua presença nos toca. Não há coração que resiste. Não há tristeza que resiste. A presença do Senhor traz alegria. A presença do Senhor traz renovo. A presença do Senhor traz quebrantamento. Choramos aos Teus pés, ao sermos perdoados. Quando choramos aos Teus pés, o Senhor leva sobre si todo o nosso fardo. Senhor, na Tua presença, testemunhamos neste lugar que já não somos mais os mesmos, Senhor. Te louvamos pela Tua presença, adoramos Teu santo nome. O Senhor habita em meus louvores e continuará ministrando Tua presença através de Tua palavra, Senhor. Te adoramos e bendizemos o Teu santo nome. Ah, Senhor, nada se compara à Tua presença. Nada se compara, Senhor, à Tua presença, Senhor. Adoramos a Ti. Espírito Santo, continue fluindo com liberdade. Pela Tua autoridade, flua, Senhor. Te adoramos e bendizemos o Teu santo nome. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Você pode louvar com as suas palmas e engrandecer o nome que está acima de todo nome. Nome poderoso de Jesus. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus, glorificando o nome do Senhor Jesus, porque Ele é bom demais. Amém, queridos? Aleluia. Que Deus continue abençoando nossos irmãos, ministério de louvor, aos nossos irmãos queridos da mídia, da intercessão, a recepção, dos nossos irmãos da Rede Kids, estão com as crianças, ministrando o coração delas, em um culto também ao Senhor. Mas eu quero louvar a Deus pela sua vida. Que bom que você está aqui nessa noite. Que bom que você escolheu estar aqui conosco, adorando ao Senhor. Que bom que você venceu a canseira, até mesmo outros afazeres. Você procurou estar no melhor lugar, que é a presença do Senhor. Você escolheu a boa parte e dessa não será tirado. Em nome de Jesus, amém? Sintam-se abraçados por nós todos aqui, em nome de Jesus, queridos. Nós queremos reforçar que neste próximo domingo, após a celebração da noite, onde teremos nessa celebração o Barbaracá, como nós já temos anunciado, estará sendo preparada uma cantina para que tenhamos um tempo de comunhão entre os irmãos. Tá? Então, venha preparado para ficar mais um tempo conosco. Estará sendo preparado o espaço ali no estacionamento, as mesas, e você já sabe que é o melhor da terra, né? Que será servido ali. Então, essa cantina é pela Rede Kids, que estará sendo organizado, e queremos que você fique pouco mais conosco. Vai ser um tempo muito, muito bom, um valor acessível também para abençoar você e a sua família, e queremos que você invista neste tempo, um tempo mais de comunhão. Amados, nós vamos à palavra do Senhor neste momento. Nós estamos falando de tantas pérolas que o Senhor tem revelado através da sua palavra, nesta série de mensagem tão especial de Caleb. Eu chamo você para que abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Josué, capítulo 14. Nós iremos ler apenas um versículo, mas que versículo, hein? Quantas revelações, quantas riquezas que nos ensina o texto sagrado. O tema que nós iremos compartilhar nessa noite, irmãos amados, é sobre este tema cheio de significado: a fé que não envelhece. Uma fé que não envelhece. E nós iremos ler apenas um versículo. Eu chamo você para ler atentamente o versículo 11 da palavra do Senhor, que assim está escrito. Lembrando que Caleb, ele está em um diálogo com Josué,
Josué é que estava liderando agora o povo de Israel, e neste contexto o que ele estava fazendo? Separando as terras as quais fora conquistado pelo povo de Israel, e Caleb ele se apresenta dizendo: olha, eu lembro de uma promessa que o Senhor fizera, não somente a mim, mas para você também. Já se passaram alguns anos, mas eu me lembro como se fosse ontem o que Deus disse. Embora já havia se passado 45 anos, mas eu lembro claramente. E este versículo 11 é um dos momentos, nesse diálogo que Caleb está com o líder Josué. Este versículo diz assim, o verso 11: estou tão forte hoje como no dia que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Isso é um testemunho. Essa aqui não é uma informação, o que este homem está dizendo com seus 85 anos. Que ele está dizendo que o seu vigor é o mesmo a qual havia há 45 anos atrás. Essa palavra, irmãos, ela poderíamos aplicar uma reflexão sobre a terceira idade. Poderíamos pensar também sobre princípios para envelhecer com saúde. Quem não quer, afinal de contas? Porque quem a nos ensinar muito hoje, essa série, está inspirada na palavra de Deus através de um homem que serviu ao Senhor, e as revelações através da sua vida, trata-se de um homem que já está com seus 85 anos. Embora podemos trazer uma reflexão sobre isso, mas não é o nosso foco falar sobre alguns princípios para envelhecer com saúde. Embora isso é muito importante termos conhecimento. Agora há pouco estava ouvindo uma rádio cristã, e de repente falou de um homem, de um senhor, que está chamando a atenção de muitos. O nome dele é Antônio Medeiros. Gravei o nome daquele homem, então chamou a atenção. Antônio Medeiros. Ele tem apenas 102 anos. Ele mora em Bauru, e o que chama a atenção de muitas pessoas, que este homem ele vai à academia 5 vezes por semana, e tem autonomia, é independente e dirige seu próprio carro. 102 anos. Eu falei, o que é isso? Logo agora eu ouvi essa informação, eu vou falar exatamente de alguém que tem tanto para nos ensinar, que é possível não perder a fé, ainda que venha passar os anos, e desfrutar de muitas coisas, e de repente eu ouço falar de Antônio Medeiros, que eu nem tenho noção quem é este. Só sei essas informações que eu estou compartilhando com vocês, que eu ouvi agora há pouco, através dessa rádio cristã. Bom, o que nos chama a atenção, quando olhamos para a história deste homem, de Caleb, tá? Não é de São Antônio, não. De Caleb, nos ensina muitas coisas. Poderíamos perguntar o seguinte: é possível permanecer uma fé, principalmente com o decorrer dos anos? Nós não queremos tanto pensar sobre alguns princípios para envelhecer com saúde. Não é neste sentido, mas a questão, o ponto mais importante é possível nós permanecermos, no decorrer dos nossos anos, ter uma fé madura, uma fé sólida? Ou seja, é possível não perder a alegria, não perder o entusiasmo em servir a Deus? Essa palavra se aplica para você que já está há alguns anos na sua caminhada de fé, como você que está começando agora. Porque uma coisa que chama bastante atenção é que muitas pessoas, no decorrer da caminhada da fé, ela muitas vezes não perde a fé, mas perde a alegria, ela perde a inspiração, ela perde o deslumbre. Sinceramente, a sua fé é a mesma
Ou está te movendo da mesma forma como estava movendo você no início da sua conversão? Ainda brilha nos teus olhos essa fé que foi despertada em você, em crer na presença de Deus, em converter o seu coração? É a mesma entrega hoje? É a mesma entrega? Ou é apenas experiência de um tempo bom com Deus? Hoje nós talvez estamos só recordando de uma fase especial na presença de Deus, mas será que esse é o propósito? Ou melhor, isso já se espera da caminhada cristã? Caleb nos ensina que não. Caleb nos ensina totalmente o contrário, porque muitos acabam perdendo o deslumbre no decorrer do tempo, vai perdendo a sua expectativa, parece que não tem mais nada para viver. Mas eu dou umas gargalhadas por dentro, é claro, não na frente da pessoa, quando diz para mim o seguinte: pastor, eu já vi de tudo nessa igreja. Eu falo, mas é inocente demais. Olha, não há coisa que eu não saiba nessa caminhada de crente. Não há coisa que eu não tenha visto ainda na minha vida com Deus. Precioso, precioso. Não fala uma coisa dessa, não. Será que não tem mais coisas ainda em Deus para viver? Independente de quantos anos você já está vivendo. Essa palavra nessa noite é para convencer o seu coração que independente de quantos anos você tenha na caminhada cristã, é possível viver coisas em Deus ainda. Ou seja, Deus tem muito mais para se revelar. A questão está no coração que se fecha e acha, eu já vi de tudo, mas nada me surpreende. Olha, irmãos, nós não podemos perder o deslumbre, não podemos perder o entusiasmo. Tornou uma rotina. Eu faço isso, domingo eu vou ao culto, eu vou de manhã, de vez em quando eu vou pela noite, aí terça-feira tem a noite da esperança, quarta-feira pelas manhãs, quanto possível eu vou de vez em quando, 6h30 para orar, depois tomo um cafezinho. Eu já sei a rotina da igreja, participo de alguma rede, eu já sei das programações que acontecem, já não tem, vai perdendo isso. Queridos, em nome de Jesus, o Senhor precisa, nessa noite, você precisa se permitir que o Senhor renove a sua mente, o seu entendimento e desperte um anseio no seu coração para viver coisas ainda grandes em Deus. Amém, queridos? Primeira coisa que me ensina, antes de qualquer coisa, olhando para a história de Caleb, o que o moveu ele viver tanto tempo assim, com o mesmo coração, com a mesma entrega, ao ponto dele testemunhar para nós. Não é uma informação isso, é um testemunho. Estou tão forte como o dia em que Moisés me enviou, estou tão forte. É claro que ele estava mantendo era um senso, era uma convicção. E eu estava pensando sobre isso, sobre essa palavra, que estava movendo o coração deste homem. E a palavra me trouxe pelo menos 3 convicções neste versículo, ou 3 sensos que estavam movendo o coração dele. E antes de eu falar do que se trata, eu quero só definir para vocês sobre essa palavra senso, que nós falamos algumas vezes e não percebemos o significado disso. Senso é aquilo que governa a nossa maneira de pensar, de agir e reagir. É uma consciência interior que direciona nossas escolhas. Às vezes a pessoa não tem muito bom senso, ou seja, ela não tem muita sensibilidade, uma percepção, noção, uma compreensão. Isso é ter um senso, de ter uma consciência. Então, que consciência era essa que moveu a vida deste homem a viver tanto e passar por tantas coisas certamente e não ter perdido a alegria da fé? E a fé não envelheceu, a fé era a mesma. É claro que fisicamente não era a mesma coisa olhar 45 anos atrás. Isso é impossível, até mesmo você se olhar
algumas fotos 5 anos atrás, você já fala, misericórdia, já mudei bastante. Ou quando você olha, por exemplo, ontem eu resgatei uma imagem, e ali fiz um print para olhar aquela foto, né? Tornou uma foto do primeiro culto que nós chegamos aqui há quase 5 anos atrás. Fomos apresentados pelo pastor Denis para a igreja, estava eu e minha família. Eu estava olhando, irmãos, nós estávamos de máscara, né? Estavam aqueles dias ainda, findando o Covid, e os meninos aqui, meu pai, eu olhei assim, meu Deus, como esses meninos cresceram mesmo, cresceram, e como que a Preciosa continua tão preciosa, aleluia. Mas eu percebi algumas coisas diferentes ali, em mim, claro. E cada vez mais, pelo menos uma vez por ano, quando eu faço o levantamento do censo dos meus cabelos, falta muito, irmãos. É claro que isso é impossível, né, irmãos? Mas eu faço o levantamento do censo assim, falei, eita, acho que está faltando alguns, hein? Cadê eles? E às vezes a gente é até inspirado a cantar, Senhor, restitui, eu quero de volta o que é meu, Senhor. Restitui, Senhor. E aí você vai vendo assim, pera lá, antes eu contava que eu tinha alguns cabelos brancos, era difícil de ver, agora são vários. Eu falei, meu pai, já está revertendo uma nação aqui, já era alguns. É natural, coisa da vida. E a gente não tem que ficar preocupado com isso, perder o vigor, desde que você seja muito bem resolvido. Está tudo bem. Mas o vigor, irmãos, é uma saúde espiritual. É algo que está queimando seu coração ainda, é uma percepção tão clara. E a primeira coisa que eu entendo, um senso que estava movendo o coração deste homem, a qual viveu seus dias alegres, contagiante, porque a fé dele é contagiante. É contagiante, a primeira coisa é um senso de propósito. O que estava movendo Caleb, o que fez ele ter uma trajetória tão abençoada, é porque ele estava nutrindo no seu coração um senso de propósito. Quando ele se dispôs, há 45 anos atrás, a ser um representante entre os 12, a ir numa terra, a qual era a terra prometida, para espiar, trazer um relatório, ele já estava com o coração em Deus, ele já estava com uma consciência em Deus. Passou-se os anos, muita coisa aconteceu, até chegar nesse dia. Com certeza o que estava movendo o coração dele era um senso de propósito. Essa palavra chamou tanta atenção, quando ele falou claramente, estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Essa palavra ela é tremenda, o envio. Faz refletir que Caleb, ele nunca esqueceu que havia sido enviado por Deus a uma missão, um envio. Deus o havia enviado para tal. Queridos, quando alguém está sob um envio de Deus, ali há provisão, há bênçãos, há milagres de Deus, há recursos dos céus. Quando os apóstolos se apresentavam, ou quando um discípulo se apresentava a alguma igreja, a identificação era, quem enviou vocês? Quem te enviou? E ele falava sobre um conselho, sobre os presbíteros, sobre alguma liderança, ou seja, ele estava debaixo de uma autoridade, um senso de propósito. Eu creio, irmãos, o que vai nos mover nossas vidas a romper dias de desânimo, circunstância a qual eu e você estamos sujeitos a passar nessa vida, é ter um senso, uma convicção aqui dentro de nós, de propósito, um senso de um propósito. Eu tenho um propósito, Deus me enviou para um propósito. Não somente ao pensar que Deus nos enviou, ao pensar numa perspectiva de ministério, ao estar aqui, é claro que isso me nutre todos os dias, me faz muitas vezes superar a saudade da família, o banquete de estar junto com eles aos domingos, mas me abençoa isso, há um senso de propósito, que faz vencer saudade, que faz romper muita coisa, a qual já rompemos. É um senso, há um propósito de não olhar mais para trás e dizer, Deus, o Senhor me encontrou,
e me deu um propósito agora para viver. Finalmente estou vivendo o plano do Senhor sobre a minha vida, que é desfrutar de uma paz, que é desfrutar da tua presença com os meus irmãos, está servindo, está sob um envio, queridos. Nós temos que entender que a nossa vida precisa ser movida na direção do Senhor. Onde você estiver, se você está sob um envio de Deus, ali há propósito. Agora, quando a gente perde a convicção ou a compreensão de não estar no lugar certo, fazendo o que é certo, conforme a vontade de Deus, você se perde nisso. A fé não permanece. Porque o que sustenta a nossa fé é a comunhão com Deus, através da sua palavra. E quando a desonramos, e quando resistimos o envio do Senhor, de não estar na vontade dEle, não se sustenta essa fé. Aí, quer saber, infelizmente, é questão de tempo, que muitos acabam ficando no caminho, acabam não indo muito longe da sua caminhada de fé. Um senso de propósito. Isso precisa sustentar a nossa caminhada dia após dia, quando temos a certeza que o Senhor está nos enviando. Outra coisa que estava movendo a vida deste homem, que teve uma fé renovada diariamente, trata-se de um senso de perseverança. Isso me impactou demais quando ele relatou isso, a força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, a mesma força, a mesma disposição. Eu pergunto, queridos, você tem a mesma disposição para orar como no começo? Tem a mesma disposição para buscar a Deus como no começo da sua fé? Se não, precisa urgente nessa noite dizer: Senhor, me renova. Eu não posso ficar pelo caminho, porque o propósito é sempre cada vez mais, é manter isso, é permanecer. Perseverar, irmãos, é quando você escolhe suportar, ainda que te ofereçam caminhos mais fáceis. Você suporta, ainda que seja oferecido caminhos mais fáceis, atalhos, mas você está mantendo os seus olhos naquele propósito. Deus te chamou, eu estou perseverando, eu tenho um alvo, e vou perseverar todos os dias. Muitas vezes os maus pensamentos é contra esse propósito, as influências de fora vêm bem forte. Caleb, ele entendeu uma coisa que o sustentou, era a fonte da sua força, que fez ele perseverar todos os dias da sua vida. Caleb não perdeu o vigor espiritual com o passar dos anos, porque ele estava correndo para o alvo, ele estava numa direção clara, ele tinha uma disposição que o sustentou durante toda a sua vida. Irmãos, eu tenho orado por isso. Senhor, me dê a mesma disposição, Pai, para ir, para voltar, para servir, a mesma disposição, o mesmo vigor para buscar a Tua palavra, a Tua presença. Ou seja, irmãos, jamais devemos chegar na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu estou cansado, hoje eu não quero orar. Nós temos que buscar a presença do Senhor, irmão, porque você sabia que orar descansa? E às vezes nós fazemos o contrário: não vou orar não porque eu estou cansado. Precioso, você vai ficar mais cansado ainda. Orar descansa. Quando oramos, buscamos a presença do Senhor, é uma fonte que nos nutre a nossa força. E ele estava tão decidido ao ponto que dizer: olha, é a mesma força. Ele está dizendo uma coisa: a idade está avançado, está indo, mas eu não estou com a minha fé aposentada. Eu não estou aposentado no reino. Eu tenho muito a contribuir. Olha, irmãos, meu Deus, me dê esse vigor, se assim chegar aos meus 85 anos, e testemunhar disso. Olha, eu não estou aposentado não no reino, há muita coisa. Certa vez eu ouvi uma felicidade de uma pessoa que se estabilizou financeiramente e finalmente conquistou dos seus sonhos algo tão desejado da sua vida. E lá ele estava, agora só pescando e curtindo no final de semana, deixou de ir na igreja e se contentou numa coisa: agora os meus filhos que vão seguir o caminho, eu já estou certo, decidido, eu vou agora viver a minha vida. Foi uma infelicidade tão grande. Eu falo porque eu conheço e não é daqui.
Eu falo porque eu conheci bem de perto. Os filhos não permaneceram no caminho da presença do Senhor, porque o pai baixou guarda, porque agora já não é mais prioridade o reino de Deus, a bênção se tornou o Deus dele. Olha como é perigoso isso, hein? Quando a bênção se torna nosso Deus, ou torna nosso culto, e tornou o culto dele, porque substituiu a comunhão, o culto, para desfrutar da bênção, acima de Deus, acima de tudo. Foi tão infeliz, porque logo ele caiu num desânimo tão grande, e viu que aquilo não preencheu mais nada a sua vida. Por quê? Porque ele tirou Deus do centro da sua vida, e permitiu viver um estilo de vida totalmente, ainda que fosse saudável. Mas entenda uma coisa, tudo que ocupa o lugar de Deus torna-se pecado na nossa vida, ainda que não seja pecado. Pescar é pecado? Não é, mas se ocupar o lugar de Deus se torna pecado. Tudo que ocupa o lugar de Deus, ainda que não seja pecado, se torna pecado. Não pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida, nada, absolutamente nada. Quando nós trocamos isso, logo nós vamos ficar enfraquecidos espiritualmente. A sua convicção, a sua fé já não é mais a mesma. A sua percepção, ou o seu senso de propósito se perde. O seu senso de perseverança também se perde, porque você só persevera se tiver um propósito. Por que você vai perseverar se não tem um propósito? Se não tem onde chegar, o que Deus confiou a você, se você não sabe disso, não tem por que perseverar. A gente facilmente fica no caminho. Agora, quando ele entendeu, olha, tem muita coisa de Deus ainda, e vou perseverar até viver intensamente o propósito de Deus na minha vida. O terceiro senso que me chama a atenção é um senso de expectativa. Olha só no versículo, vai dizer, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Ele está testemunhando, olha, a minha força é a mesma, a minha disposição, a minha alegria. Ou seja, ele ainda nessa idade, 45 anos depois, ele continua com uma expectativa em Deus. O que significa isso? Ele deseja sonhar coisas novas em Deus. Sonhar, ele está desejando coisas novas em Deus. Nós cantamos agora há pouco, Senhor, faz algo novo em mim. É isso que nós precisamos buscar sempre, algo novo no Senhor. Era isso que movia o coração de Caleb. Era um senso era uma expectativa. Desejava ardentemente viver coisas novas em Deus. Eu disse que nós podemos cair num risco de um decorrer da caminhada, perdermos o entusiasmo, a alegria de viver coisas novas em Deus, ao achar que já vivi tudo, já sei de tudo, não há mais nada. Quantos cursos que eu já fiz, quantas vezes já ouvi essas ministrações, quantas vezes isso e aquilo, misericórdia, eu não quero ser assim não. Eu quero mais de Deus, eu quero mais aprender sobre Ele, eu quero mais ter um coração ensinável. Eu sei que Ele se revela coisas novas. É um Deus que traz coisas novas, amém, queridos? Nós temos que continuar sonhando, queridos. Continuar sonhando coisas em Deus. Ter uma expectativa em Deus. Uma coisa importante, coloque a sua expectativa sempre no Senhor. Se você colocar a sua expectativa em mim, você vai se frustrar, te garanto. Porque eu sou vulnerável, irmãos. E quer saber, muitas vezes é um peso, quando as pessoas o vê assim, uma expectativa tão grande. É que nem aquele jogador que foi caríssimo, e acha que ele vai fazer o time revolucionar, e não atendeu a expectativa, logo tornou alvo de crítica, já começa a excluir, já começa a rejeitar, porque não supriu a sua expectativa. E nós somos assim, se colocar a expectativa na pessoa, a gente vai se frustrar. Está bem claro, é um senso de expectativa em quem? Em Deus. Um senso de expectativa em ver coisas novas em Deus. Ele está dizendo, eu não estou aposentado não. Eu estou cheio de vigor, porque o Senhor tem me sustentado nesses anos, ainda que foi com lutas, ainda que foi com tantos adversários, mas eu estou aqui
para viver ainda coisas novas em Deus, tanto para combater, tanto para uma batalha, o que for necessário. Eu estou sentindo útil no reino de Deus. Eu quero ser útil, eu quero servir, eu quero ser útil ainda no reino do meu Deus. É uma expectativa, irmãos, é uma expectativa, ver coisas tremendas no Senhor. Eu tenho um apreço muito grande pelos nossos irmãos aqui, irmão Chiquinho, a irmã Lourdes. É um exemplo para nós aqui, entre tantos outros exemplos aqui de irmãos queridos. Mas o irmão Chiquinho, a irmã Maria de Lourdes, serviram muitos anos um campo missionário. Viram coisas que você nem imagina, serviram de uma forma tão tremenda. E agora estão aqui, você poderia pensar, agora estão aposentados. Claro, suprindo nessa questão, mas agora estão aposentados. Eles não precisam nem estar servindo no ministério. Eles não precisam nem estar mais aqui, dias de culto, dia de frio, ou não sei o quê. Irmãos, são os primeiros. Semana passada, nós estávamos lavando aquela quadra, quem estava lá entre nós? Irmão Chiquinho, com um baita rodo na mão, irmão, para lá e para cá. Eu falei, ei, irmão Chiquinho, precioso demais, gente. Ele só dizendo assim, ô meu irmão, está ali o irmão Chiquinho, a irmã Lourdes, serve na intercessão, serve no apoio, fazem visita no hospital, a capelania hospitalar, vão nas casas fazer visita. Não vi um dia essas bênçãos reclamando, irmãos, porque a expectativa é no pastor, é em homens para ter reconhecimento. Não é, eu não tinha nem preparado isso, foi algo que isso para o meu coração honrar essas vidas, como eu disse a tantos outros aqui, mas é uma referência de quem tem que colocar seu coração, uma expectativa em Deus. Eu não sei como que eles eram 45 anos atrás, mas eram tão preciosos como são hoje. Mas a mesma posição que eu vejo, olha, se hoje serve assim, imagina então, alguns anos atrás, velho. A mesma disposição para servir a Deus, para orar. Ora por nós, ora por nossas vidas. Se nós vamos para a vigília, esses irmãos oram por nós, estamos buscando o Senhor, eu sei que eles oram. Irmãos, são pessoas, é a nossa realidade hoje, perto de nós, é uma expectativa em Deus. Saiba de uma coisa, você hoje está vivendo a sua fé, amanhã é um novo dia, e viveremos cada dia. Você tem que perseverar, uma vez que você entende um propósito em Deus. Perseverar por ter um propósito, mas esse propósito agora é você alimentar uma expectativa em Deus. Eu tenho uma expectativa de ver coisas ainda em Deus. Já está bom, irmãos? Quantas pessoas que Deus abençoou através da igreja, está alcançando a cidade, tem muita gente para ser alcançado, irmãos. E tantas coisas que a gente já viu em retiro, nas orações, nas celebrações. Irmãos, tem muita coisa para viver ainda em Deus, há uma expectativa em Deus, irmãos. Sabe, eu oro, peço para Deus, Senhor, não me deixe ficar acomodado, ficar na mesmice, ficar na zona de conforto, ou dizer, já está bom, já chega. Não, irmãos, a igreja nunca será grande o bastante para dizer, não cabe mais ninguém. Cabe sim, tem espaço para mais pessoas. Nunca será grande o bastante para dizer que as portas estão fechadas para as pessoas de fora. Nós temos muitas pessoas, muita expectativa em Deus ainda, irmãos, para viver como igreja, e você precisa permitir ou gerar no seu coração a expectativa em Deus. Eu vou viver coisas ainda grandes em Deus, eu vou viver coisas lindas em Deus. É pisar em lugares que você imaginou pisar, é você ver experiência com Deus que você nunca imagina, nunca imaginou uma experiência com Deus, de ministrar na vida de alguém, de estar servindo. E olha, o que nos ensina este homem, que é possível não perder a paixão, de não perder a alegria, de não perder o primeiro amor, ainda que o tempo venha a passar, de você se tornar cada vez mais uma pessoa madura, uma pessoa que ama Jesus, que ama a Deus. Eu quero nessa noite, irmãos meus, chamá-los para juntos clamar ao Senhor por isso. Para a gente concluir, resumidamente, quando olhamos para
a fé deste homem que não envelheceu com o tempo, porque esse senso de propósito, a certeza que ele estava sob um envio de Deus. O senso de perseverança, ele estava continuamente servindo ao Senhor. E o senso de expectativa, ele cria que ainda há conquista pela frente. Ele acreditava, há mais conquista pela frente. E você vai ouvir na próxima ministração algo sobre isso. A coisa que ele pediu em Deus, ele foi mais longe ainda. Você vai ver o legado que ele deixou para a sua família. Mas por hoje, nós vamos ficar por aqui, nessa mensagem. Um senso de propósito. Você tem um senso de propósito? Sim, algo que move você sim a buscar a Deus. A sua fé te trouxe um senso de propósito. A fé que te move, te traz também perseverar por este propósito todos os dias da sua vida. Te traz uma expectativa de viver coisas em Deus, de conquistar muitas coisas em Deus, de ser cada dia um homem, uma mulher transformada pelo Senhor. Pois o melhor de Deus não precisa ficar apenas no passado, queridos. Caleb parece que está dizendo de coisas que ele parece que nunca teve experiência com Deus assim, não é? Ao dizer, estou pronto, o vigor dele, olha, eis-me aqui. Senhor, quero viver coisas em Ti, conta comigo para viver os Seus propósitos, Deus. Conta comigo, Deus, para cumprir os Seus propósitos. Estou com 85 anos. Uma longa, décadas de anos se passaram. E ele continua dizendo, Senhor, eis aqui a minha vida para Te adorar, pois eu amo a Sua presença. Este homem amava a Deus. Não era religião não, irmãos, é amor a Deus, é relacionamento com Deus. O melhor de Deus, irmãos, não precisa ficar apenas no passado. Ai, como era melhor aquele tempo, isso, aquilo, irmãos. Expectativa em Deus, de ser mais íntimo do Espírito Santo, de ser tocado por Ele de uma forma tremenda, em nome de Jesus. Quero chamar os irmãos de pé neste momento, por favor, queridos, enquanto nossos irmãos do Ministério de Intercessão vão se posicionando aqui, por gentileza. Nós vamos nessa hora orar junto com vocês. Pedir ao Senhor para que nos desperte um senso de propósito. Ao entender que a nossa vida só faz sentido quando estamos sob um envio. Quando Jesus enviou os seus discípulos sob um envio, eles voltaram maravilhados com as experiências espirituais, compartilhando. Tudo aconteceu não pela força dele, pela capacidade deles, é porque eles estavam em submissão à autoridade do Senhor. Eles estavam sob um envio. Quando você está ao seu trabalho, você tem que entender, eu estou sob um envio de Deus aqui neste lugar, para ser sal e luz. Quando você vai visitar alguém, você entenda a autoridade de Deus sobre a sua vida, você está indo sob um envio. Agora, considere uma coisa, lugares que você coloca a planta dos seus pés, eu pergunto, você está indo lá sob um envio de Deus? É um envio de Deus? O crente tem que considerar isso. Todo crente que dedica a sua vida a Deus deveria, no mínimo, viver com este senso de propósito. Onde eu estou é com propósito. Tem propósito de Deus ali? Não há. Então não tem porquê. Se tem propósito de Deus, tem, então vou perseverar. Está chovendo, vou perseverar mesmo assim, vou orar. Está frio, está calor, tem pouca gente ou tem muita gente. Dias difíceis ou dias alegres, dias desafiadores ou dias de euforia, é perseverar num propósito. E uma expectativa no Senhor de revelar coisas grandes. E a coisa mais especial que nós podemos desejar em Deus é a própria presença dEle. A presença dEle, irmãos. Aleluia. Glórias a Deus. Sai do seu lugar com fome e sede, Deus, no seu coração desejando assim, Senhor, é hoje eu desejo renovar minha vida no teu altar. Quero chamar você a sair do seu lugar, nós vamos orar junto com você. Seja você que está na campanha de oração, nós vamos orar por você que está na campanha de oração. Se deseja começar hoje, pegue o cartão aqui, para você iniciar sua jornada de oração, 7 terças-feiras, por uma causa.
em oração. Nós vamos orar, interceder juntos em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor enquanto isso, irmãos. Voltas e não, os muros não vieram ao chão, mas o meu Deus jamais falhou. A guerra vencida está, espero a mudança chegar, pois o meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel, descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A noite passará, tudo se cumprirá, te louvarei mais outra vez. Jesus, teu amor por mim é suficiente, te louvarei mais outra vez. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel, descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel, descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou.
sem tuas mãos, minha confiança jamais Queridos, nós vamos continuar orando, mas eu quero desafiar você. De repente está com um problema de saúde, estava ali assentado, sendo ministrado pela palavra do Senhor, e aí escutando algumas tosses, pessoas aí que estão talvez enfrentando gripe, problemas respiratórios. Eu quero te desafiar. Se você está com um problema de saúde, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você, nós queremos te abençoar, nós queremos clamar por tua vida. Aqui há irmãos, intercessores e intercessoras. Não deixe para depois. Você crê, você confia? Você confia no Senhor? Confia que Ele pode curar? Confia que Ele pode realizar grandes coisas? Além do que nós pedimos ou pensamos, diz a palavra do Senhor. Então a nossa oportunidade é orar. Orar. Vem à frente. Alguém vai chegar até você, e se não chegar, nós estamos juntos aqui. Amém? Os queridos intercessores que estiverem livres podem chegar até esses irmãos, podem chegar até essas irmãs. Pode orar, pode ministrar. Ministra, Deus te cure, em nome de Jesus. Ministra a cura. Clame ao Senhor. Peça a Deus. A palavra de Deus diz que a oração da fé curará o enfermo. A oração da fé. Mas a fé não é de quem ora, a fé é de quem recebe. A fé é sua. Quem vai orar é apenas um agente de Deus. Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, todas as nossas dores, as nossas enfermidades. Sim, Pai, tudo aquilo, Senhor, que está em desequilíbrio no nosso organismo, seja, Deus, qual motivo for, seja qual for a intensidade, Tu sabes, ó Deus. Nós pedimos a Tua intervenção, o Teu socorro, o Teu milagre, o toque especial da Tua graça. Sim, Pai, que se revela também e se manifesta em cura, cura e restauração da nossa saúde, Pai, no nome de Jesus. Cura, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, traz cura nessa noite, Pai. Restaura os pulmões, restaura, Senhor, este organismo. Ah, Pai, nós pedimos, ó Deus, pelas misericórdias do Senhor, aqueles que estão aqui, aqueles que nos acompanham pela internet, Pai, aqueles que estão nos hospitais, tal como irmãos e irmãs que clamamos, ó Deus amado, todos os dias, pedindo, Senhor, alcança nossos irmãos nos hospitais, trazendo a cura e a restauração, ó Deus, e realizando aquilo que só o Senhor pode fazer. Pai, no nome de Jesus, ó Senhor, leva-nos, Pai, leva-nos à compreensão de que tudo está diante do Senhor, e tudo pode ser mudado a partir do Teu toque, a partir, ó Deus amado, da Tua presença, porque o Senhor é o Deus que faz novas todas as coisas, novas todas as coisas, no nome de Jesus, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos também diante de Ti, Senhor, estes e estas que colocam diante do Senhor uma causa impossível, além destas que oramos agora. Pai, eu não sei, Tu sabes. Pai, no nome de Jesus, fortaleça a fé do meu irmão e da minha irmã. Traz, ó Deus, o alimento espiritual que cada um precisa, tal como a Tua palavra pregada nessa noite. Pai, que a fé se renove, que a fé seja fortalecida na Tua presença, para continuarem crendo, confiando e tendo a coragem que precisam, para mesmo diante das provações e diante daquilo, Senhor, que muitas vezes assusta, ó Pai amado, eles possam caminhar
confiantes, em passos firmes na tua presença neste mundo, nesta vida, em nome de Jesus, porque o Senhor não desiste, porque o Senhor não parou de agir. O Senhor não parou de agir. Ainda que haja silêncio, o Senhor continua agindo. Pai, em nome de Jesus, opera a tua vontade sobre nós. Que ainda nesta semana possamos ver, Deus, milagres, coisas grandiosas do Senhor, sim, porque o Senhor não mudou. O Senhor continua o mesmo. O Senhor continua poderoso e pode fazer infinitamente mais, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, agradecemos, ó Deus, e nos alegramos na tua presença. E quem crê diz amém. Estenda suas mãos, eu quero te abençoar. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre você, mas também o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações, a amizade, a liderança, o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre ti, sobre a sua família, sobre os seus dias hoje e sempre, até a volta de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Descansa.